Olá, LJortanos! Olá, LJortanas! Eu sou Olivia Biscotto, professora de português aqui do LJ Concursos. Estamos aí juntos novamente para resolver questões de língua portuguesa. Mas antes da nossa resolução de questões, não se esqueça de dar o seu like aqui no vídeo, viu? É muito importante para nós. Se inscreva no nosso canal também, acompanhe o nosso trabalho e lembre-se de clicar no sininho, porque sem clicar no sininho você não vai ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, então é importante clicar no sininho para receber as notificações. Não deixe de conferir, né, na descrição do vídeo, porque vai ter todo o material de apoio aqui, o material dessa aula com as questões que você vai poder acompanhar. Tem o link das nossas questões aí do grupo de questões do WhatsApp e as nossas redes sociais, né, que você vai aí seguir para ficar atualizado, né, e saber de todas as notícias do mundo dos concursos. Vamos então para a nossa primeira questão. Assinale a alternativa que analisa correta, sintática e, respectivamente, os termos destacados na frase seguinte. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de destacar o quê? Está falando para analisar. Bom, se é correto, né, você quer a certa. Se é, respectivamente, você quer na ordem. Mas você quer sintaticamente. Isso também é importante, tá? Sintaticamente tem a ver com a função na frase, né? Morfologicamente seria mais classe de palavras. Depois, pertencem-te. Aqui não ficou sublinhado, mas vamos lá. Pertencem-te todos os documentos. Então, o primeiro termo sublinhado é apenas aí o ti. Depois tem todos os documentos, é um mesmo termo sublinhado. Tá? Agora, vamos analisar o que é, né? Como que são esses termos na frase. Primeiro, vamos partir do verbo. O verbo pertence, né? Quem é que pertence? Né? Vamos descobrir assim o nosso sujeito. Quem é que pertence? Ó, todos os documentos pertencem. Veja até que existe uma concordância, né? Todos os documentos está no plural, pertencem também está no plural. Então, aí eu tenho que todos os documentos é o sujeito. Já resolvi metade da minha vida. Mas não pode começar com o sujeito, porque eu quero respectivamente. Se o segundo termo é todos os documentos, então é o segundo termo que deve aparecer como sujeito. E aí nós temos, né, esse danadinho do ti. O que ele é, então? Vou colocar aqui uma observação, né? Vamos começar a falar sobre os pronomes oblíquos. O ti é um pronome oblíquo. Vou escrever um pouco mais para cima, que aí dá mais espaço. É um pronome oblíquo. Mas não basta saber isso. Por quê? Aí vocês vão ver a primeira alternativa e vai estar escrito pronome oblíquo. Aí você vai falar, Lívia, já sei. Vai ser esse aqui, ó, pronome oblíquo e sujeito. Acertei a questão, você falou que o segundo é sujeito. O primeiro você está falando que é pronome oblíquo, 100%, tô top na balada. Não, tá? O raciocínio não é esse. Por quê? Por que eu fiz isso aqui em sintática? Porque pronome oblíquo é uma função morfológica, tá? A função sintática seria sujeito, objeto, né? Adjunto adverbial, essas são funções sintáticas, não são funções morfológicas que eu estou buscando agora. Então, quando eu falo, né, aqui, isso aqui é para confundir, tá? O pronome oblíquo estaria certo se o enunciado fosse outro, né? Com este pedido aqui de analisar sintaticamente, eu não poderia marcar essa aqui, tá? Mas eu ainda nem comecei a explicação direito sobre os meus pronomes oblíquos. Eles podem ser, por exemplo, aqui eu vou dizer que o pronome a, o, os e as. Depois eu tenho lhe e lhes. Depois eu tenho o que sobrou, né? Me, te. Eu estou falando aqui dos oblíquos átonos, tá? Tem oblíquos tônicos também. Me, te, se. Depois eu tenho também nos e vos. Isso. Aí eu vou até colocar pronomes, oblíquos, átonos, né? Para não parecer que são só esses. Átonos. Os tônicos são aqueles que vêm depois de preposição, tá? Beleza. Por que eu classifiquei assim? Por que eu fiz grupos? Porque cada um deles, eles vão ser utilizados em contextos diferentes. Então, o, a, o, os, as. Por que eu coloquei assim, né? Normalmente vem o masculino primeiro e o feminino depois. Machismo, né? Machismo. Por que o O tem que vir antes do A? Mas estou só, né, seguindo o bonde aí.
Depois eu tenho que os as, eles têm a função de objeto direto. Só objeto direto, tá? Só objeto direto. Depois, o lhe e lhes. Ó, eu repeti, peraí. Tem um S aqui pra ficar diferente. Isso, que S maravilhoso esse aí. O lhe e lhes, eles são objeto indireto. Então, sobrou o quê, né? Se eu tenho objeto direto e indireto, não sobrou mais nada. É porque esses aqui, gente, eles fazem as duas funções, eles são versáteis, né? Então, nós vamos pensar que eu tenho objeto direto e indireto, tá? Então, é o objeto direto e indireto, qualquer um dos dois, certo? E indireto. Os outros não, os outros são aquelas situações específicas ali. Vamos lá, então, resolver essa questão. Lívia, mas você vai me falar assim, né? Não vai me adiantar de nada essa regra, porque eu queria saber do ti. O ti tá nesse grupo aqui, que ele pode ser direto ou indireto. E agora? Você não me respondeu. Tudo bem, mas a gente tem que analisar caso por caso, né? De acordo com a transitividade do verbo. Pertencer. Vamos pensar, todos os documentos pertencem, né? Qual é a pergunta que você faz? A quem eles pertencem? A quem os documentos pertencem? Pertencem a ti, né? A quem? Então, eu tenho a proposição, até mesmo na pergunta, né? Pertencem a ti, pertencem a você, eu tenho a preposição a. Se eu tenho a preposição, é um objeto indireto. Então, eu tenho o ti funcionando como objeto indireto. Eu posso dizer, então, que o ti é o objeto direto? Não posso. E o segundo também estava errado, né? Que o segundo é sujeito. Então, tá tudo errado aqui. Vamos seguir. Objeto indireto e objeto direto? Não, porque todos os documentos, que é o nosso segundo, esse aqui estaria certo, né? Mas esse aqui não, esse aqui seria sujeito. Objeto direto e sujeito não é objeto direto, né? É a ti, a você, né? Então tem a preposição, então não é objeto direto. O sujeito até seria, mas nós queremos os dois certos. Objeto indireto, sujeito, alternativa aí, tá? Vamos seguir aqui, apagando, e para a nossa outra questão. 2. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma padrão, as lacunas da seguinte frase. O professor se referia, aí vai, às alunas dispostas a vencer qualquer obstáculo do dia a dia. Está treinando aí, testando seus conhecimentos sobre a crase. Vamos ver então. Primeiro, né, vamos retomar aí o que é crase, bem rapidamente, né, porque você já deve estar cansado de ouvir, mas vamos pensar que, aí eu nem puxei setinha, né, deixa eu puxar aqui a setinha para os grupos. A crase é o quê? Ó, preposição, vou resumir aqui, ó, vou abreviar, mais artigo a. Então é isso que é a crase, é a junção de uma preposição com um artigo feminino. Quando eu falo o professor se referia às alunas, eu tenho que ver se existem essas duas condições. Quem se refere a alguém, eu tenho essa preposição aí, referir-se a, tenho, tá? Eu me refiro a você, eu me refiro ao grupo, tá? Então, eu tenho esse a. Depois, eu posso ter um artigo antes de alunas? Eu posso dizer as alunas? Posso, perfeitamente. Alunas é um substantivo, um aceita artigo, lógico. Então, eu poderia ter as alunas, assim, com crase? Poderia, tá? É a junção, então, da preposição com o artigo as, né? Tá no plural, mas não tem problema tá no plural, né? Se a palavra posterior está no plural, é assim mesmo que se escreve. Depois, alunas dispostas a vencer. E aí? O que vocês me dizem? Gente, ó, se a crase é a junção da preposição a com o artigo a, você vai usar uma crase antes de um verbo? Antes de um verbo no infinitivo? Você usa um artigo antes de um verbo? Não, você não usa, tá? Você fala assim, vencer é bom. Você não fala a vencer é bom, né? O a não tá funcionando, não funciona como artigo. Então, vou colocar só uma observação aqui, ó. Mas essa observação, ela é uma decorrência da regra geral. Ela não precisa ser decorada, é só vou colocar aqui, né, a título de curiosidade, porque tem muitos materiais que colocam essa regra separada. Não há crase
antes de verbo. Ou coloca dos verbos no infinitivo, mas de verbo, né? Vou colocar só assim. Antes de verbo. Na verdade, se você raciocinar pela lógica do geral, você já vai chegar nessa conclusão. Mas, tudo bem. Dispostas a vencer. Deixa eu colocar assim. Depois, vencer qualquer obstáculo do dia a dia. E aí, gente? Dia a dia, tem crase ou não tem crase? Não tem crase. Aí eu vou para outra observação. Essa observação eu já acho mais pertinente. Outra observação, ó. Eu tenho que não há crase entre palavras iguais. Olha só, colocar uma regra só para isso, né? Então, em expressões como dia a dia, cara a cara, face a face, enfim, esse tipo de expressão que tem o a entre, mas é entre palavras iguais. Então, eu não vou colocar uma crase, né? Colocar um acento grave, indicativo de crase, nesse a, certo? Então, a nossa sequência ficou, né? A normal. Então, eu tenho... já tá na primeira, olha só. Já é a nossa primeira aí alternativa, tá bom? Vamos apagar, então. Não vamos nem olhar as outras, né? Porque tá pedindo só a sequência. 3. Assinale a alternativa em que a concordância foi efetuada conforme a norma padrão. Aqui nós vamos ver a concordância verbal, que é uma coisa assim muito... que induz muito a erro, né? Então nós temos que ficar de olho aberto. Ó, devem haver outras formas de executar a missão. Devem haver. Pessoal, haver é um verbo impessoal, ele não tem sujeito, ele não vai para o plural, ele não varia de maneira nenhuma. E deve. Porque a Lívia, mas haver não tá conjugado. Haver tá normalzinho ali, tá quieto na dele, entendeu? Haver não fez nada. Mas e devem? Devem estar no plural. Será que pode? Não pode. Por quê? Devem é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele obedece o verbo principal, tá? Ele obedece. Ele só, vamos dizer assim, ó. Eu vou colocar aqui. O verbo auxiliar segue a regra do principal, né? Isso é lógico, né? Porque o principal é que manda, né? O nome já diz, né? O verbo auxiliar segue a regra do principal. Então, dever, nesse caso, ele só está acompanhando a haver. Ele não tem um sentido sozinho nesse caso. Segue a regra do principal. Então, se haver não iria para o plural, a regra do principal. Então, dever também não pode ir, tá? Então, é isso aí que você tem que ter em mente. Depois, queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. Aí, nós temos um caso aí de inversão, que foi feito justamente para confundir sua cabeça, foi só para isso. O que faltava? O que estava faltando? Recursos, né? Recursos não está no plural? Recursos é o sujeito, então deveria ser recursos faltavam. Recursos faltavam, então essa aqui tá errada, essa aqui também tá errada. Não se admitirá exceções. Aí nós temos que ter cuidado, por quê? Isso aqui você vai falar assim, não se admitirá exceções. Eu acho que isso aqui tá parecendo com sujeito indeterminado. Não é sujeito indeterminado. Vamos analisar o verbo. O verbo é admitir. Quem admite, admite algo, né? Eu não vou admitir essa falta de vergonha. Então, essa falta de vergonha é meu objeto direto, né? Admitir é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, o se com o verbo transitivo direto, sabe o que acontece? Ele vira um pronome apassivador. Então, eu vou colocar aqui, ó, o se mais o VTD, ou também, né? Ou VTDI, que é o verbo transitivo direto e indireto, ele se transforma em um verbo, o se transforma em um pronome apassivador. Então, ele passa a frase aí para a voz passiva. O que é isso? Né? Isso significa que é a mesma coisa de eu dizer que exceções não serão... exceções não serão admitidas. É a mesma coisa, é a mesma mensagem. Uma está na voz passiva sintética, que é essa aí do telão, e uma está na voz passiva analítica, que é essa que eu estou escrevendo aqui. Não serão admitidas. Tá no futuro, né? Tá.
serão admitidas. Então, percebam o que eu fiz aqui. Qual é o sujeito, né? Quem não será admitido? Não são as exceções? As exceções, então, gente, são o meu sujeito. As exceções são o meu sujeito. Meu sujeito está no plural. Portanto, o meu verbo tem que estar no plural. E realmente está. Eu coloquei a minha locução verbal, eu coloquei verbo no plural e aqui o sujeito no plural, para concordar. Se eu mudo a estrutura, mas eu mantenho, né, a frase na voz passiva, eu tenho não se admitirá exceções. Esse exceções é o quê? Ele continua sendo meu sujeito. Mesmo que essa frase esteja diferente, ela equivale a outra, então esse é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar o quê? No plural. Então, não se admitirão exceções, deve haver essa concordância, tá? Vamos seguir, então. Essa questão, né, exige muitos conhecimentos diversos, diferentes. Realmente, essa aí tá, né, para quem sabia a matéria. Basta-lhe 2 ou 3 oportunidades para vencer. Aí foi outra, né, repetiu a estratégia de simplesmente bagunçar a frase, inverter a ordem, colocar o sujeito depois. O que basta? Né? O que é suficiente? O que basta? 2 ou 3 oportunidades. Pois eu estou falando de 2 ou 3 oportunidades, você está no plural, né? Então, eu vou ter que concordar obrigatoriamente. Então, bastam-lhe, né? Bastam a ele, que nós vimos, né? Que o lhe é o objeto indireto, então é como se tivesse uma preposição. Bastam a ele 2 ou 3 oportunidades para vencer. Depois, fazia 10 anos que ele não vinha a São Paulo. Aí eu tenho o verbo fazer, né? O verbo fazer. E eu tenho a expressão aí, 10 anos. 10 anos está no plural. Fazer tem que concordar ou não tem que concordar? Aí nós vamos raciocinar da seguinte forma. É preciso saber isso aqui agora, hein? Só a última coisinha aqui, ó. Fazer no sentido de tempo decorrido, ele é o quê? Impessoal. Porque não é a mesma coisa, né, que fazer um bolo, fazer um doce. Olha, eu só penso em comer, né? Fazer um bolo, fazer um doce. Fazer de tempo decorrido, ele é impessoal. Ele não tem sujeito, ele não varia, ele não concorda com nada, porque ele deveria concordar com o sujeito. Se não tem, aí ele não concorda com nada, né? Dessa forma, fazia 10 anos é a forma correta. Nós queremos a correta e é essa aqui, já acabamos de encontrar, tá? Não poderia ser faziam 10 anos, estaria errado, tá? Fazia 10 anos, faz 2 meses, né? Faz 2 meses que para de beber, né? Mais ou menos. Seria essa lógica. Em todas as alternativas há orações subordinadas adverbiais, exceto: estude bastante porque amanhã haverá uma prova. Estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova. Você terá um excelente desempenho desde que estude. Os alunos realizaram a prova assim que chegaram na escola. Não compareceu à aula ontem porque viajou. Bom, para caracterizar, né, cada uma dessas orações, vamos partir da conjunção, que é o elemento que conecta, né, que liga essas orações. Vou circular aqui, ó. Bastante porque, depois nós temos o que, né, mas é o tanto que. Depois nós temos aqui, desde que. Vamos seguir para as outras, só para eu circular. Depois, assim que, e aqui eu tenho porquê de novo, tá? Como existem 2 porquês e a gente vai ter que saber diferenciar um do outro, creio que essa vai ser a nossa maior dificuldade aí. Então, vamos primeiro partir dos outros, depois eu vou relacionar o porquê da A com o porquê da E. Vamos lá. Na B, eu tenho tanto que. Tanto que é uma expressão, né, que me dá uma ideia de consequência. Nós vamos chamar, né, de uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Ela é de consequência. Como o quadro está todo cheio já, eu vou apagando, que aí as próximas coisas eu já vou escrevendo. O desde que é uma conjunção consecutiva, né? Já dissemos. Então, se ela é uma conjunção subordinada, né, adverbial subordinada
consecutiva, então ela está dentro do que eu quero, porque o que a questão pediu é que ela seja subordinada adverbial. Então, ela preenche esses requisitos. Que mais? Aliás, né? Na verdade, é o contrário. Eu tô querendo o exceto. Se essa, ela é uma das que são subordinadas, então ela ainda não é o que eu quero. Depois eu tenho, né? Estudou. Não, a B eu já comecei. Você terá um excelente desempenho desde que estude. O desde que, vocês percebem que existe uma ideia de condição, né? Você vai aprender desde que estude. Você vai ter um bom desempenho desde que estude. Estudar é a condição, né? É estudar que te possibilita, certo? Se você não estudar, você não vai ter esse resultado, esse desempenho, tá? Dessa forma, nós podemos classificar como uma oração subordinada, adverbial de condição, adverbial condicional, tá? Depois vamos para os alunos realizar a prova assim que chegaram na escola. Esse assim que tem qual função aí? Tem uma função temporal, é uma oração subordinada, adverbial temporal. Ela está me dando essa noção de tempo. Os alunos realizaram a prova quando? Assim que chegaram na escola, me dá um momento, né? Assim que chegaram, naquele momento, naquela hora em que chegaram. Agora vamos entrar na parte interessante, que é o porquê. Nós temos aí, então, oração subordinada. Aliás, uma oração, ela pode ser, vou colocar, subordinada ou coordenada, né? Qual a diferença, então, delas, assim, resumidamente, né? A oração subordinada, ela depende da outra. Existe uma subordinada e uma principal. Ela depende da principal e ela não pode existir sozinha em uma frase, né? A subordinada, ela não é tão importante, ela não tem tanta força, entendeu? Ela não existe sozinha. As orações, né, coordenadas, elas estão juntas ali no período, mas elas podem se separar, tá? Elas são fortes o suficiente, você pode colocar cada uma em uma frase distinta, não perde o sentido. Basicamente é isso. Mas o que nós vamos focar aqui agora não é isso, tá? Olha, a oração pode ser subordinada. Vou colocar aqui, né? Subordinada causal ou então coordenada explicativa. São essas duas que causam confusão aí, certo? Elas causam confusão por causa desse porquê. E a que se deve, né, essa confusão que é feita? Ocorre porque... É porque eu vou usar muita palavra porque, gente, eu tô tentando evitar. Ocorre porque o termo porquê, né, a palavra porquê que está aqui, ela pode ser uma conjunção, né, subordinativa causal, mas ao mesmo tempo, né, também essa palavra pode ser uma conjunção coordenativa explicativa. Aí, né, você tem que ter essa capacidade de perceber, de saber analisar qual caso é qual caso, né, porque, né, são diferentes, tá? Causal, você vai pensar em motivo, tá? Você vai pensar em motivo. A explicativa, né, lógico, você vai pensar na explicação, pronto e acabou. Então, você vai focar nisso aqui, tá? Então, uma é motivo e a outra é explicação. São coisas distintas. Com um exemplo, isso fica muito mais fácil. Mas, é claro, também eu vou dar mais uma informação importante, que é a oração subordinativa causal, vamos colocar sobre a vírgula. O uso da vírgula, ele é diferente em cada uma. Vírgula. E aqui também, vírgula. Como que funciona? A oração subordinativa causal, ela não tem obrigatoriedade de vir entre vírgulas. De vir, né, após uma vírgula. Então, a vírgula é facultativa. Não é entre vírgula, não, gente. É depois da vírgula. A vírgula é facultativa no caso da causal. Só que no caso da explicativa, a vírgula é obrigatória. Então, isso muda, tá? Às vezes, essa diferença já vai ser, né, a chave aí para você saber diferenciar na questão.
Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Olha bem, se eu estou falando que é facultativo colocar na causal, vamos supor que aquele autor resolveu colocar. Então ele colocou vírgula aqui, mas na explicativa já não tem a vírgula obrigatoriamente, aí pela vírgula somente, né, não tem como você saber. Então é uma dica, pode funcionar em alguns momentos, mas ela não é suficiente. Então é preciso entender o sentido. Vamos dizer aqui, com um exemplo fica muito mais claro. Posso dizer assim: fiquei molhada porque choveu. Depois, pensar em outro exemplo. Com a chuva também. Gente, esse exemplo da chuva, ele ajuda muito na compreensão disso aqui. Choveu porque a rua está molhada. Porque a rua está molhada. Então, vamos analisar comigo aqui. Qual é o sentido dessa segunda oração? Percebam aí que a primeira, né? Tentem usar aí a regrinha que eu falei da vírgula. Na primeira eu não usei vírgula, né? Fiquei molhada, coloquei fiquei, molhei. Peraí. Vou consertar. Fiquei molhada. Tô pensando na primeira pessoa, coloquei 2 vezes. Fiquei molhada por causa da chuva, então. Na primeira eu coloquei vírgula? Não coloquei. Qual é a única, né, delas que eu poderia optar por não colocar? A primeira, então eu já sei que essa aqui é causal. E a outra, como ela tem a vírgula, né? Bom, ela ter a vírgula não significa que ela é diferente. Mas como eu coloquei um de cada, ela é a explicativa. Agora vamos pensar no sentido, né? Eu prometi que eu ia falar do sentido também. Vamos lá, cumprindo a promessa. A segunda oração, nós temos que pensar na classificação da segunda oração, ou seja, aquela que vem depois do porquê. Tá? Eu vou sublinhar aqui, ó, depois do porquê. Na causal, essa oração aí que eu sublinhei, essa coisa aí que tá em vermelho, essa coisa aí que tá depois do porquê, ela vai ser a causa, ela vai ser literalmente o motivo da primeira. Ou seja, choveu. O fato de ter chovido é a causa, é o motivo de eu ter ficado molhada? Sim, é o motivo. Se é o motivo, ela é causal. Porém, olha aqui. Porque a rua está molhada. O fato de a rua estar molhada é a causa, é um motivo de ter chovido? De chover? Não, né? Já imaginou? Eu tô lá molhando a calçada, molhando a rua, e aí começa a chover porque eu molhei a rua. Né? O fato de molhar a rua faz a chuva vir. Né? O fato de molhar a rua, né, faz chover. Né? Não tem sentido pensar dessa forma. Aí, o que acontece? Na primeira, né, se esse é o motivo, é causal. Se esse aqui é apenas uma explicação, mas não é a causa, tá? Você tem que pensar sempre analisando a segunda oração. Ok? Então agora fica muito mais fácil. Vamos ver a primeira aí. Aqui, nós temos... Amanhã virá... Ah, tá. Porque amanhã haverá prova. Então, eu tenho uma vírgula, né? A vírgula já posso pensar assim, isso pode ser explicativa. Mas pode melhorar, né? Estude bastante porque amanhã haverá prova. Esse amanhã haverá prova. A prova que vai ter amanhã ela gera o meu estudo? Ela obrigatoriamente causa que eu estude hoje? Não. Ela não obrigatoriamente causa que eu estude. Aí você vai me falar, né? Ah, Lívia, mas sim, é o motivo que me faz estudar. Tudo bem, mas a motivação está dentro de você. Não podemos dizer que literalmente, né, o fato de existir uma prova, né, vai provocar o estudo. Ele não provoca o estudo, não gera, não motiva, não causa. Depois nós temos, analisa aí, ó. Não compareceu. Então aqui, né, nós temos só uma explicação, ela é explicativa, né? Depois, agora sim. Coloca aí o porquê. Não compareceu à aula ontem porque viajou. Então eu não tenho vírgula. Se eu não tenho vírgula, qual é a delas que é a única possível sem vírgula? A causal. A causal eu posso não colocar vírgula. A explicativa eu não tenho opção. Coloco sempre. Depois, isso já me faz saber que essa aqui é causal. E se ela é causal, ela é subordinativa.
porque viajou. O fato de ter viajado é a causa, é o motivo de ele não comparecer? É, porque se ele viajou, como é que ele foi para a aula? Né? Então, ter viajado realmente provoca essa falta, né? O não comparecimento. Como nós queremos aí aquela, né, exceto, a que não é subordinada, e nós vimos que essa é a explicativa, vamos pensar o seguinte, desde o início eu falei, ó, a explicativa é a coordenada. Então, quando você tá só uma explicação, são orações coordenadas, elas não são subordinadas, tá? Se ela não é subordinada, ela é a que eu quero, porque eu tô procurando o exceto, né? Vamos lá na 5. Assinale a palavra abaixo cujo prefixo apresente o mesmo valor semântico do prefixo componente de desatentos. Desatentos, vamos pensar aqui. O des significa o quê? Né? Você tem uma pessoa atenta e uma pessoa desatenta. Eu posso pensar, né, que o des seria praticamente uma negação, né? É o oposto, é uma palavra, né, que vai me dar esse sentido de negação. Tem uma pessoa que tem atenção e outra que não tem atenção. Eu neguei. Depois, antibiótico. Antibiótico é algo que é contra, é algo que tem vida, né? Que bio é de vida. Enfim, o antibiótico, aquele remédio que a gente toma, me dá uma ideia de oposição, né? É alguma coisa que eu tô tomando que vai ter uma oposição àquilo que tá dentro do meu corpo. Enfim, né? O anti me dá uma ideia de oposição. Mas a oposição não é o que eu tô procurando. Eu quero exatamente a negação. É meio difícil, né, saber isso, porque acho que parece, o anti poderia confundir. Importação. Esse é fácil, né? Você não vai achar que é a mesma coisa de desatento. Porque o in, nesse caso, ele é o contrário do... o in tem um sentido de vir para o interior, né? Importar, por exemplo, produtos é trazer para dentro do país. Exportar produtos é levar para fora do país. Então, esse in é um movimento para dentro, tá? Tem esse sentido aqui, ó, para dentro. Insatisfeito. Eu posso ter uma pessoa satisfeita e uma pessoa insatisfeita? Posso ter. Então, eu vou dizer que uma pessoa tem satisfação, a outra não tem satisfação. Neguei. É o que eu quero, né? O desatentos é uma negação e insatisfeito também é uma negação. Mas depois, adjacência. O que é ad, gente? O que é esse prefixo aqui? Vou sublinhar os prefixos. Ad é um prefixo que significa junto. Olha só, o adjunto adnominal. Esse adnominal, né, é que está junto do nome, está próximo do nome, tá? Indica proximidade. Certo? Depois eu tenho antebraço. Esse ante é muito óbvio, né? É algo que está antes. Se eu falo assim, né, o pronome está anteposto ao verbo, né? O que é anteposto? É que foi posto antes, né? A palavra, né, o radical está bem explícito aí. Então, gente, essa é a nossa quinta questão, a última questão do vídeo de hoje. Mas eu espero aí que vocês continuem acompanhando, muitos novos vídeos serão lançados aí com muitos novos conteúdos de português e de outras disciplinas que vão ser muito úteis para você, tenho certeza. Então é isso, galera. E lembrem-se sempre, a vaga é sua!